Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês então como é que a gente cria gráficos aqui no Excel. Então o que eu já fiz inicialmente aqui, ó. Abrindo o Excel, eu já fiz uma aba para cada exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui, para cada tipo de gráfico que eu vou montar com vocês aqui. E eu printei de um livro uma tabelinha já. Vou usar esses dados, essas informações aqui para criar o gráfico dessas informações, ok? Então, no primeiro exemplo que eu tenho aqui, eu já tá aqui embaixo, ó, eu vou criar um gráfico do tipo linhas, tá? Quais são as informações que você tem que colocar do teu livro, do teu exercício, enfim, das informações que você tem para criar o gráfico? Basicamente são os números, né, os dados que você tem da tua pesquisa, e há uma coluna que vai indicar o que representa cada um deles. Então, nesse nosso caso aqui, ó, a tabela do livro está aqui embaixo, fala sobre a produção brasileira de óleo de dendê entre os anos de 1987 e 1992, né, conforme está descrito aqui, ó, 1997 a 1992. Esses valores aqui, essa quantidade que foi colocado aqui, conforme está na tabela, é uma quantidade em 1.000 toneladas. Esse 1.000 toneladas, esse parênteses que está aqui, a gente tem que colocar, mas a gente coloca depois no título do nosso gráfico. Ok? Então veja como é que nós vamos criar esse nosso gráfico de linhas. Eu vou selecionar as informações que eu tenho aqui, tá? Uma informação importante aqui, ó. Quando você vai transcrever os números que você tem para o Excel, você não pode nem pular linha e nem pular coluna. Porque se você deixar uma coluna inteira em branco ou uma linha inteira em branco, o Excel vai entender que aquela linha ou aquela coluna é preenchida por zeros. E zero vai fazer diferença na representação do nosso gráfico. Portanto, você não pode pular linha nem coluna. Outra coisa também, a gente não se preocupa com a formatação da tabela nesse momento. Aqui eu só quero colocar ela para gerar o meu gráfico aqui no Excel. Tá? Então, se você quiser puxar um pouco mais a coluna só para dar uma ajustada, arrumar a linha, enfim, alguma coisa na tabela aqui só para você enxergar melhor as informações, pode ser feito. O que não pode ser feito é pular a linha ou pular a coluna quando você vai transcrever as informações que você tem para o teu Excel. Tá bom? Então vamos lá. Como eu falei, eu seleciono aqui as informações que eu tenho, venho aqui em cima na aba Inserir, tenho já várias opções de gráficos aqui. Já falamos, a gente quer um gráfico nesse exemplo, um gráfico de linhas. Gráfico de linhas é essa opção. Ó. Se eu deixar o mouse aqui, ele já vai dar o tipo de gráfico que ele vai fazer nesse botão, que é o de linhas ou de áreas. A gente quer fazer o de linhas, vou optar pelo mais simples aqui, tá? E vou clicar em cima. Só que aqui nós temos um pequeno problema. Ele entende que estes anos, esses valores de 1987 a 1992, são valores numéricos a serem representados também no Excel, no gráfico que nós temos aqui. Então nós vamos ter que fazer uma seleção de dados um pouco diferente. Vou deletar esse primeiro gráfico aqui, vou pegar somente a coluna quantidade, primeiro, tá? Isso acontece sempre quando você tem uma coluna indicadora que são valores numéricos, normalmente em anos, né? Então você seleciona só os valores da tua pesquisa, os dados coletados, a frequência que você tem aqui, né? Inserir, faço o mesmo processo. Linhas, tá lá. Então meu gráfico, a grosso modo, tá aqui. Agora eu vou complementar as informações que eu tenho lá. A primeira delas é a seguinte, eu preciso indicar esses anos que eu tirei aqui no meu gráfico. Por enquanto ele está como 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Como é que eu troco os anos aqui nesse 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ó, quando o gráfico está selecionado, ele aparece essa aba aqui, Design Gráfico, Design do Gráfico. Se você não tiver com o gráfico selecionado, ela não aparece. Tá? Então eu clico no gráfico, vem essa opção aqui para mim, essa aba aqui em cima para mim, venho aqui em Selecionar Dados, eu vou trocar rótulos do eixo horizontal. Né? Exatamente o que a gente quer. Aqui embaixo são os rótulos, aí esse é o eixo horizontal. Então eu vou clicar aqui em Editar, e ele vai me perguntar, mas qual é o intervalo de valores que você quer colocar nesses rótulos aqui? Aí eu seleciono. Ó, ele vai estar com o meu cursor piscando aqui, venho lá nos anos, clico num e arrasto para mostrar para ele qual é o intervalo que eu quero. Ele vai aparecer dessa maneira aqui as informações e sem eu ter clicado em mais nada, ele já colocou os anos aqui. Né? Já pegou as representações dos anos que eu selecionei lá, já colocou no gráfico. Para confirmar, eu vou dar um OK nessa caixa, vou dar um outro OK nessa caixa aqui, e a parte dos anos, que são os rótulos aqui de baixo, já está feito. Ok? O que mais que eu vou trabalhar com esse gráfico? Primeiro eu vou aumentar ele um pouco aqui na tela para a gente ficar com ele maior, para enxergar melhor. Tá.
Do jeito que está representado, para mim não está muito claro quais são os valores de cada ano, né? Eu tenho aqui uma linha horizontal que está dizendo, por exemplo, aqui, ó, em 1991 é alguma coisa próximo a 70, né? Que é o aqui 69,1. Só que se eu quiser representar estes valores exatamente, 39,3, 39,1 e assim por diante, no gráfico, eu vou fazer o seguinte. Ainda na aba do design do gráfico, eu venho aqui em adicionar elemento do gráfico e eu quero rótulo desses dados. E eu escolho a posição que eu quero. Ó. No centro ele vai ficar um pouco escondido no gráfico. Pode ser à esquerda, pode ser à direita, pode ser acima, pode ser abaixo. Eu vou escolher acima. Então está aqui. Tá? Então eu já tenho aqui 1987 é 39,3, conforme está na nossa tabela. 1988, 39,1 e assim por diante com cada um deles já representado aqui no nosso gráfico. Só que agora veja bem, se eu já coloquei esses rótulos aqui, essa coluna que eu tenho de informações aqui, esses rótulos do eixo vertical, já não são mais interessantes para mim, não são mais importantes. Então eu vou clicar nela aqui e vou deletar, não preciso mais ter isso. Da mesma maneira que eu já não tenho essa coluna vertical, essas linhas paralelas na horizontal que eu tenho aqui também não tem muita utilidade. Eu só não posso clicar na primeira, eu vou clicar em qualquer uma delas aqui, vai aparecer essas bolinhas azuis aqui, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, vou deletar também. Né? Então veja que o meu gráfico já está ficando mais limpo, até para poder enxergar as informações que tem nele. O que eu posso colocar aqui é uma linha que vai mostrar para mim o valor indicando cada ano que ele tem. Apesar de que aqui as informações são poucas, né? Mas quando eu tenho mais informações no gráfico de linha, eu posso fazer uma linha na vertical aqui indicando, ligando o valor que eu tenho, a frequência que eu tenho aqui, com o ano representativo. Então eu vou aqui, ó, de novo em adicionar elemento do gráfico. Eu tenho aqui linhas e linhas de projeção. Olha o que apareceu aqui para mim. Então já está ligando cada valor ao ano respectivo a ele. Beleza? O que mais que eu posso fazer? Eu estou achando esses números pequenos. Então eu vou clicar num deles aqui, dou um clique num deles só. E vou aumentar, lá vou na aba página inicial e vou formatar o número daquela maneira tradicional que a gente já faz. Então eu vou aumentar aqui, vou pegar o botão de aumentar um pouquinho de cada vez. Ó, 14 está num bom tamanho. Então vou deixar aqui com fonte tamanho 14. Aqui embaixo os anos também acabaram ficando pequenos, vou aumentar um pouquinho também, então cliquei ali. Veja que os números aqui da frequência, eu clico num, ele faz um retângulo em cada um. Já nos anos aqui embaixo ele faz um retângulo que engloba todos eles, né? Então vou aumentar um pouco aqui, vou deixar em tamanho 12, essa é a minha fonte. Se você perceber, o Excel colocou essa fonte em cinza, um cinza escuro. Eu vou colocar essa fonte em preto. Ó, tá até selecionado aqui a cor, eu quero que apareça em preto para ficar mais forte isso. Mesma coisa aqui para o meu rótulo. Também selecionei em preto. Pronto, já deu uma melhorada. O que eu posso alterar aqui? Ó? A linha, que é o gráfico propriamente, já selecionei dessa maneira. Posso vir aqui em formatar, ou até posso ir no próprio design do gráfico aqui em alterar cores. Ó. Nota aqui, esse azul não mudou muita coisa. Deixa eu ver aqui. Ó, laranja, um verde e assim por diante, conforme eu queira. Se eu estiver trabalhando com várias linhas no mesmo gráfico, né, essa sequência das cores que aparece aqui vai fazer cada linha de uma cor. Então eu vou deixar aqui, deixar nesse amarelo aqui, ó, para representar esse meu gráfico dessa maneira. Lembre o seguinte, se você estiver fazendo algum material para impressão e a tua impressora for só preto e branco, já selecione aqui a escala de cinza, né? Para não ter problema na hora da impressão de ficar duas cores muito parecidas na impressão, né? Por ser uma impressão em preto e branco. Mas como não é o meu caso aqui, eu não vou imprimir, vou deixar esse gráfico em amarelo. Em formatar, eu posso fazer contorno, espessura. Vou aumentar aqui um pouco. Ó, deixar em 3. Aumentei um pouco a espessura do meu gráfico. Tá ali para aparecer um pouco melhor ele. Então, beleza. Olhando dessa maneira, eu já tenho o gráfico praticamente pronto. Porém, uma informação que está faltando aqui, que é essencial, que é obrigatória ter num gráfico, é o título. Que por enquanto ele está simplesmente como quantidade. E quantidade é o nome da coluna que eu tenho aqui, não é o título do gráfico. O título do gráfico está aqui, ó. Eu vou pegar da minha tabela lá, vou copiar exatamente conforme está aqui e colocar aqui no título. Então vou apagar essa quantidade e vou colocar lá que isso representa
vou colocar em caixa alta. Produção brasileira de óleo de dendê. Eu poderia colocar os anos aqui igual está no título da minha tabela, mas como eu já tenho os anos representados aqui embaixo no próprio gráfico, é opcional, tá? Você pode colocar os anos no intervalo de 1987 a 92, igual está aqui na tabela, ou não. Nesse caso eu não vou colocar, vou deixar só dessa maneira aqui. Então eu acabei. Só que eu preciso indicar também que essa quantidade toda aqui está em 1000 toneladas. Veja que o meu cursor está piscando aqui no final do título. Eu vou dar um Enter e vou colocar aqui entre parênteses aquela informação que está aqui na quantidade, que é 1000 toneladas. E ainda vou deixar isso aqui em itálico. Página inicial, vou deixar em itálico. Quero que esse meu título também esteja em preto. Vou aumentar um pouco a fonte só da parte que é realmente o título. Então vou selecionar aqui, ó, só a parte que é o título do meu gráfico. Vou aumentar um pouquinho a fonte, deixar em tamanho 18 e em negrito. Pronto. Meu gráfico está falando da produção brasileira de óleo de dendê. Está representado em 1000 toneladas, os valores numéricos ali estão representados em 1000 toneladas, no intervalo que vai de 1987 a 1992. Meu gráfico está pronto. Qualquer outra informação a mais que você queira vai ser mais para você, questão estética realmente, né? Então o que eu preciso do gráfico, um gráfico básico, simples, claro, é isso aqui. Beleza? Vamos para o próximo exemplo então. Aqui no próximo exemplo, eu vou fazer um gráfico de colunas, como já está indicado aqui. A tabela que eu vou utilizar é essa tabela aqui, que fala da produção brasileira de carvão mineral bruto de 1989 a 1992. Os anos estão aqui na minha primeira coluna, na coluna indicadora, e a quantidade dessa produção está aqui na segunda coluna. Tá? Veja, já transcrevi as informações que eu preciso também aqui para o meu Excel, e eu tenho aquela mesma problemática do anterior. A minha coluna indicadora está em anos, então eu vou selecionar simplesmente primeiro a minha coluna com a frequência, tá? E vou pedir meu gráfico, inserir, preciso de um gráfico de colunas. Gráfico de colunas está onde? Vamos ver aqui, ó. Primeira opção, gráfico de colunas ou de barras. Qual é a diferença entre colunas e barras? A gente vai fazer o próximo exemplo, aqui embaixo está a tela, o próximo é de barras. Coluna é quando eu tenho na vertical. Barras é a representação na horizontal. Então eu quero colunas, vou pegar essa minha primeira opção aqui, a mais simples também, para fazer a minha representação. Não comentei antes, mas aqui em cima, ó, o próprio Excel já me dá algumas possibilidades de gráfico. Tá? Todas elas eu vou ter que fazer algum tipo de ajuste. Mas se você pegar essa, por exemplo, aqui, ó, ele tem esse degradê em cinza como fundo, outro ele tem aqui linhas na diagonal também como fundo. Você pode escolher alguma coisa, ó, um preto, um fundo azul, enfim. Eu prefiro trabalhar sempre com o básico para ficar mais limpo o nosso gráfico em questão. Mas está lá. De novo, a coluna indicadora não foi representada, os anos dela não foram representados, né? Então, com o gráfico selecionado, eu venho aqui em selecionar dados, editar o rótulo do eixo horizontal. De novo, seleciono os anos aqui que eu tenho. Ó, já troca automático ali, só preciso dar um OK nessa caixa, um OK nessa outra caixa. E vou seguir basicamente mais ou menos o que a gente fez no anterior. Vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho do meu gráfico para ficar mais nítido. Vou colocar o rótulo, que são os valores da frequência aqui em cima. Então, adicionar elemento, rótulo na extremidade externa. Se eu colocar na base, na extremidade interna, pode ser, ou até no centro, pode ser que o número não apareça, não fique claro para a gente essa informação. Então eu prefiro sempre deixar para fora da coluna ou da barra o valor numérico. Então está aqui, extremidade externa, os números que representam a quantidade de cada ano. Da mesma maneira que o anterior, se eu coloquei esse rótulo, essa coluna não é mais importante para mim, essa linha também não é mais importante para mim. Vou trocar as fontes de novo, vou colocar em preto, vou deixar um pouco maior, tamanho 12 já está bom, anos a mesma coisa, em preto, aumentar um pouco aqui, 12, vou colocar esse valor em 14, tá lá. Que mais? As cores.
Se você precisar, vou trocar aqui ó, o preenchimento dela por... Nós estamos falando aqui de carvão. Então eu vou colocar um cinza escuro aqui para representar esse carvão. Um quase preto. Tá lá. E se eu quiser dar ênfase a uma dessas minhas colunas, por exemplo, eu quero destacar 1991. Sei lá, por algum motivo, você está fazendo algum estudo e uma das colunas ali é mais importante para você. Você quer que uma delas tenha cor diferente das outras. Então perceba que se eu clicar numa coluna, dar um clique numa coluna, ele vai selecionar todas as colunas que eu tenho e toda a troca de cor que eu fizer aqui vai ser feito para todas elas. Né? Se eu quiser trabalhar com uma única coluna, formatar a cor de uma única coluna, eu vou clicar mais uma vez nela. Ó, perceba que as demais agora não estão selecionadas, só essa coluna aqui. E eu vou clicar numa outra cor e pronto. Eu dei um destaque para uma das minhas colunas ali. Nosso objetivo aqui não é esse, nossa tabela aqui não está indicando nada, nenhum tipo de destaque para algum dos anos. Então eu vou voltar aqui a cor que eu tinha antes, deixar todo mundo com a mesma cor. Tá? Se você não quiser colocar um cinza, dá para colocar por aqui pela aba do design gráfico. Troca por uma cor que você acha importante, interessante, que faça sentido. De novo, se for fazer impressão em preto e branco, deixe na escala de cinza. Né? Para fechar aqui, vou trocar o título desse nosso gráfico. Então selecionei tudo lá e vou copiar o título que eu tinha na minha tabela, que fala da produção brasileira de carvão mineral bruto. Nesse aqui eu vou colocar os anos, de 1989 barra 1992, para eu entender que existe esse intervalo lá. Perceba aqui que na coluna quantidade também fala em 1000 toneladas. Então eu vou dar um Enter de novo aqui, parênteses, 1000 toneladas. Não esqueça que toneladas é um T minúsculo a unidade de medida. Também vou colocar em itálico. Vou aumentar um pouco a fonte da parte de cima aqui do meu título. Deixa eu ver, vou colocar em negrito, vou diminuir um para ficar numa mesma linha. Isso, já tá bom. Não, vou deixar em 18. Vou selecionar todo o meu título, deixar ele em preto primeiro. E eu vou puxar aqui a área do meu gráfico para ficar, ó, o título ficar numa única linha. Não que seja obrigatório que fique numa única linha, mas deixei aqui as informações numa única linha. A gente já comentou isso em outro momento, mas título de gráfico, título de tabela, tem que responder aquelas 3 perguntas: o que, quando e onde. Né? Se você tiver no título as respostas de o que, quando e onde, você tem um título perfeito para ter tanto para o gráfico quanto para a tabela. Né? Perceba que esse aqui está respondendo o que, quando e onde. Primeiro, o que? É a produção brasileira de carvão mineral bruto. Isso responde o que? Quando? De 1989 a 1992. E onde? Já falamos que a produção brasileira, obviamente, é no Brasil. Né? Então está aqui o meu gráfico de colunas com essa tabela aqui. Uma coisa aqui, ó, eu não estou colocando a fonte dessa minha tabela. Essa tabela é uma tabela oficial do Ministério da Agricultura, né? Nesse caso aqui, a gente não coloca a fonte. A gente coloca a fonte, por exemplo, eu vou colocar esse meu gráfico numa monografia no TCC, então eu copio aqui do Excel, colo no Word, ou seja, lá em qual programa eu estou colocando, vou utilizar, vou seguir com esse material, e daí, por escrito no outro programa, eu coloco embaixo como está colocado aqui, ó, fonte, Ministério da Agricultura, ou seja, lá como você tenha a fonte do teu material. Não é no gráfico, o gráfico não permite que eu coloque embaixo dele aqui. Se eu colocar no próprio Excel, vou descer um pouco aqui, se eu colocar numa célula aqui, ele não vai copiar dessa maneira como eu preciso para colocar lá no Word, por exemplo. Então por isso eu coloco direto no Word essa informação. Tá lá. Ó, uma observação que eu não falei antes. De novo aqui, ó, a minha tabela que foi transcrita, eu não me preocupei com a formatação. A quantidade produzida que eu coloquei aqui, ó, vazou da célula da coluna B para a coluna C até na coluna D, mas eu não me preocupei com isso. Tá? Não esse não é o momento a gente fazer esse tipo de preocupação de formatação, porque se eu ficar preocupado em mesclar célula, de pular coluna ou alguma coisa parecida aqui, eu posso ter problemas na hora de criar o meu gráfico do exercício. Beleza? Vamos para um terceiro exemplo aqui, que é o gráfico de barras. Minha tabela está falando sobre exportações brasileiras em março de 1995. Né? Provavelmente isso aqui seja um ranking.
dos estados que mais tiveram exportação naquele período, né? Fala só do estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina, né? E os valores em milhões de dólares que cada um desses estados exportou. Já fiz a transcrição dessas informações, já copiei aqui para o meu Excel. Aqui eu arrumei um pouquinho a coluna que fala dos estados, coloquei os valores aqui, tá? O valor de cada um, de cada estado aqui, o valor da exportação de cada estado. Preciso fazer um gráfico de barras. Então agora, veja, a minha coluna indicador agora não tem números, são palavras, né? É um texto. Então aqui eu não me preocupo com aquela ideia de selecionar ou ter que trocar depois o eixo horizontal. Já posso selecionar todo mundo aqui e inserir. Lá na primeira opção, que está junto com colunas, eu tenho barras. Então já clico aqui e ele já fez o gráfico, o início do gráfico para a gente já está representado aqui. Uma curiosidade do Excel aqui é que ele faz a ordem inversa do que eu tenho na tabela no gráfico. Perceba, o primeiro estado era São Paulo, depois Minas Gerais, Rio Grande do Sul e assim por diante. E ele coloca de baixo para cima, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, até chegar no último lá que é Santa Catarina. Tá? Se você quiser dar esse destaque na parte de cima, você precisa inverter aqui na tua tabela, que daí ele inverte na hora de você gerar o gráfico aqui. Para mim não vai fazer diferença essa informação, então eu vou deixar desse jeito mesmo aqui no meu gráfico. Tá lá. Os estados já estão representados. Agora, aquela informação que antes aparecia aqui na vertical, ele apareceu na horizontal, que são as quantidades, né? A escala que representa a quantidade de cada coluna. Eu vou colocar rótulo também e vou tirar essas informações da horizontal. Então, rótulos, extremidade externa, tá ali. Com isso, eu clico aqui para deletar esse eixo horizontal. Clico aqui nas linhas para também tirar essas linhas verticais e pronto, já tem a representação da quantidade de cada estado, né? Aquela mesma ideia de sempre, vou primeiro formatar a fonte, vou aumentar um pouquinho aqui, apesar que não precisa, vou deixar só um tamanho 10,5, tá bom. A quantidade, também vou aumentar um pouco para ficar em destaque ali, tá lá. A cor, vou colocar uma outra cor aqui, vou pegar pela aba formatar aqui, ó. Quero que o preenchimento dela fique nesse... Opa, ó, veja o que eu estou fazendo errado. Ele está selecionado a caixa do valor aqui. Então, se eu pedir uma cor, veja o que acontece ali com a caixa do valor. Ele vai colocar como um fundo do meu número essa cor. Não é isso que eu quero fazer. Então, vou clicar fora aqui. Vou clicar nas barras que eu tenho do meu gráfico. E agora sim eu vou colocar uma cor. Vou colocar esse verde que eu estava querendo aqui. Pronto. Está representado aqui cada barra na cor verde. Existe a possibilidade de você colocar ainda cada barra de uma cor conforme eu mostrei antes, né? Só selecionar cada um de uma vez e colocar cada um com uma cor diferente. Não é o meu objetivo aqui, então vou deixar dessa maneira. Ou então, quem sabe representar por regiões, né? Tem Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul da região sul, Espírito Santo, Minas e São Paulo da região sudeste. Dava para separar uma cor para cada região, se fosse o caso. Não é o nosso objetivo aqui, então estou fazendo dessa maneira para deixar da mesma maneira que a gente já falou antes, o gráfico simples, limpo, claro, dentro da nossa representação. Vou agora ajustar o título desse gráfico, então tiro esse valor ali e vou colocar aqui, só trata de exportações brasileiras, traço março de 1995. Não está exatamente igual, mas eu estou representando o que precisa. Preciso colocar que os valores estão em milhões. Então vou dar um Enter de novo aqui, parênteses, o cifrão, bilhões de dólares. Vou colocar também, essa regra de itálico aqui não é, quer dizer, isso não é uma regra que tem que estar em itálico. Eu só coloco em itálico para que não pareça que isso faz parte realmente do título, porque não é uma informação do título, ele é uma informação que está complementando o meu gráfico, né? Então coloquei lá o título, só deixa eu selecionar todo mundo agora para deixar isto em preto e pronto. Está aqui meu gráfico de barras, né? Coloquei as informações aqui dos estados, as quantidades, o título conforme veio na minha tabela e está aqui a nossa representação. Vamos para o próximo.
Próximo exemplo, colunas múltiplas. Ó, qual é a representação que eu vou ter que fazer aqui para colunas múltiplas? Ou melhor, até antes de eu chegar nisso, o que são colunas múltiplas? Quando eu tenho aqui informações, no caso, eu tenho a balança comercial do Brasil de 89 a 93, exportação e importação. Cada ano eu tenho duas informações, então eu vou ter que ter um eixo horizontal com a representação de cada um desses anos e em cada ano duas colunas, uma coluna para o valor da importação e uma coluna para o valor da exportação. Tá? Então isso é uma coluna, um gráfico de colunas múltiplas, para cada ano duas colunas. Tá? Nesse caso aqui eu tenho esses valores também em anos, também em valor numérico. Eu vou ter que fazer a seleção somente dos dados de frequência e vou pedir o gráfico de colunas. Colunas múltiplas é o de colunas que quando você tem mais uma informação, ele já cria da maneira como a gente precisa. Ó, já está lá de colunas múltiplas. Deixa eu aumentar ele aqui para a gente enxergar melhor. Se eu precisar depois dessa tabela, a gente volta a ver ela depois. Há uma coisa que eu quero fazer aqui que a gente não fez nos anteriores. Ó. Eu vou selecionar os números que correspondem aqui à frequência da exportação e da importação. Eu quero que apareça aquele separador a cada 1000 unidades ele coloca um ponto para separar, o separador de milhares, que é esse botãozinho que aparece aqui. Então eu vou clicar nele, ele já separou 34.383,00. Como nenhum dos valores aqui tem casa decimal, eu ainda vou clicar lá no botão de diminuir casas decimais. Não preciso de casa decimal nesse meu gráfico. Vou puxar o gráfico um pouquinho para cá de volta. Deixa eu ver aqui para aparecer bem. Tá lá. O que eu vou fazer agora? Vou trocar 1, 2, 3, 4 e 5 pelos anos, de 89 a 93. Então, com o gráfico selecionado, design do gráfico, selecionar dados, eixo horizontal, vou trocar lá pelos anos que eu preciso. Ó, já trocou. Dou um OK nessa caixa, um OK nessa outra caixa. Ó, se por acaso você não selecionar a parte de exportação e importação, supondo que eu não tivesse feito isso aqui, ó, você vai também lá em selecionar dados e troca desse lado, ó, da legenda que você tem. Só que aqui você não vai fazer todos de uma vez como a gente selecionou os anos no eixo horizontal. Aqui você tem que clicar num deles, clica em editar e mostra para ele da onde que você quer que venha o título dessa legenda, enfim, dessa informação que você tem lá. Tá? Vou dar um cancelar porque não é exatamente isso que eu vou mexer, porque o meu já está pronto. Né? Ok, vou ajustar meu gráfico. De novo, vou colocar rótulo na extremidade externa, tá aqui. Com isso eu tiro esse eixo vertical, com isso eu tiro essas linhas horizontais. Vou aumentar um pouco a fonte, colocar em preto primeiro, aumentar um pouco essa fonte, deixar em tamanho 11, tá bom? Até inclusive tipo, a fonte eu posso trocar, né? Eu não falei antes para vocês, mas posso colocar qualquer tipo de fonte aqui. Vou colocar em Arial, por exemplo. Tá lá. Vou fazer a mesma coisa com as informações da importação. Colocar em Arial também. Aumentar. Que tamanho que eu usei no outro? Deixa eu ver. 11. Então 11 aqui também. Tá lá. Já tem os rótulos de cada coluna do meu gráfico. Os anos aqui vou aumentar um pouco também, vou colocar em preto, deixar em tamanho 14, não, muito grande, tamanho 12, tá bom. Aqui a minha legenda. A posição da legenda também você pode alterar. Então você vai lá em design do gráfico, elementos do gráfico, estou falando da legenda, você pode deixar sem, não é conveniente você ter um gráfico com várias cores e não ter legenda. Você pode colocar na direita, em cima, esquerda ou embaixo como estava, né? Eu vou deixar na parte de cima. Vou colocar, ó, tá selecionado, vou colocar em cor preta ali, vou aumentar um pouquinho a fonte para aparecer melhor. E pronto. Agora eu vou trocar o título desse meu gráfico. Opa. Cliquei muito e ele apareceu essa caixa. Não é aqui que eu vou trabalhar, vou fechar aqui. Selecionei esse título e vou trocar por, conforme está ali aqui na nossa tabela, balança comercial do Brasil.
1989/1993. Veja que os valores aqui estão em $1 milhão. Então, Enter, abre parênteses, o maiúsculo cifrão, 1.000.000, fecha parênteses, de novo vou colocar em itálico, vou aumentar essa parte do título, aumentar o tamanho da fonte, 18 tá bom, vou selecionar todo mundo para deixar com fonte preto, vou colocar em negrito também essa parte de cima, negrito aqui, e beleza, pronto, meu gráfico está pronto. Colunas múltiplas, né, como eu falei antes, para cada ano eu tenho 2 colunas. Então, conforme foi solicitado, a gente fez aqui esse nosso quarto exemplo, que é o gráfico de colunas múltiplas. O próximo, o quinto exemplo aqui, que é o gráfico de setores ou de pizza. O nome mais, digamos, oficial é setores, mas o próprio Excel chama esse gráfico de pizza, né, que é aquele redondo que tem as divisões. A gente já vai montar, ele já vai ficar melhor para você lembrar dele. Minha tabela, meu exemplo aqui, fala do rebanho suíno do sudeste do Brasil em 1992. Então aqui eu tenho os estados da região sudeste, a quantidade em 1.000 cabeças de suíno em cada um dos estados. Aqui ele coloca inclusive um total. Esse total não é importante para nós na hora de criar o gráfico. Eu transcrevi esse valor aqui, mas quando tem total no gráfico de pizza, isso pode até dar problema na tua representação, né? Porque esse total é a soma da frequência que eu tenho de cada estado. Só que se eu usar esse total junto ali, ó, somando esses 4 valores que eu tenho aqui, eu tenho os 6.138,5. Se eu selecionar mais todos eles e mais o total, ele vai dar um erro, ele vai entender que metade do gráfico vai estar em cada parte. E não é isso que a gente quer representar. Eu quero representar uma fatia para cada estado somente. Tá? Então é justamente a seleção que eu vou fazer. Vou pegar aqui o cabeçalho, a coluna com o nome dos estados, a coluna com os valores. Vou colocar aquele separador aqui antes. Vou tirar uma casa decimal que não tem necessidade. De novo, vou selecionar aqui só os estados. Se você preferir não colocar isso aqui, vou até deletar para não ter confusão. Vou tirar esse total aqui. Nunca coloque o total quando você for pedir gráfico. Inserir. E está aqui, pizza. Como eu falei, o nome oficial é setores, mas o próprio Excel chama esse gráfico de pizza. E está aqui. Deixa eu aumentar um pouco ele. E vamos agora aos nossos ajustes. Nitidamente aqui, essa fatia em azul, que é a que representa Minas Gerais, tem o maior valor. Para você conferir, está lá, Minas Gerais 3.363,7. O segundo pedaço é São Paulo, com 2.035, né, que é a parte que está em amarelo, e assim por diante Espírito Santo e Rio de Janeiro. Vamos ajustar agora o que a gente precisa. Primeiro eu vou trocar a fonte aqui da minha legenda, vou colocar ela em preto, vou colocar ela maior, só que eu não quero que ela fique embaixo, eu quero colocar ela do lado direito. Então vou colocar para cá, tá lá a minha legenda, tá? Vou colocar no meu rótulo de dados, na parte externa, o valor que eu tenho aqui da minha tabela, tá lá. Vou aumentar um pouco essa fonte também, vou colocar em preto, tamanho 11, tá bom aqui, tá? Que mais? Vou mostrar para vocês uma função que o Excel tem, que se você não tem a frequência relativa, ele monta para você a frequência relativa aqui nesse gráfico de setores. Então eu venho aqui no rótulo, no próprio rótulo, vou dar 2 cliques nele aqui, e ele vai abrir essa caixa toda. Só que aqui eu tenho que, se eu trabalhar com essa informação só com uma caixa selecionada, ele vai mudar uma só. Então eu vou clicar fora de novo, vou clicar nesse rótulo e agora todos eles vão alterar. Ele vai mostrar, ele está perguntando para mim o que eu quero colocar nesse nosso rótulo. Eu vou tirar a opção valor e vou querer que ele coloque para mim a porcentagem. Então veja, ele já calculou a frequência relativa para mim daqueles valores todos. Eu posso ter os dois. Eu posso ter a frequência absoluta e ter a frequência relativa também. Tá? Eu que vou escolher o que eu quero representar. Posso separar entre eles aqui está como ponto e vírgula, quais são as opções que eu tenho.
eu vou colocar em nova linha. Posso ter ponto, posso ter vírgula, eu vou colocar como nova linha, um embaixo do outro. Ó. Então, para cada estado eu tenho a frequência absoluta e logo na sequência a frequência relativa dessa produção do rebanho suíno aqui nos estados da região sudeste. Posso mexer com outras informações, mas para mim desse jeito já é suficiente. Vou fechar essa janela que apareceu. Vou trocar o título. Opa, cliquei demais também. Vou trocar o título pelo título do nosso gráfico, rebanho suíno do Sudeste brasileiro assim, em 1992. Essas quantidades estão em 1000 cabeças, enter, parênteses, 1000 cabeças. Vou selecionar essa parte, como a gente já fez em todos os outros, deixar em itálico. Na parte de cima do título, vou aumentar um pouco o tamanho da fonte, deixando em negrito. Aí clico aqui no retângulo que contorna para deixar ele em preto. E tá ali o meu gráfico, mas ainda estou achando pequena essa fonte aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho aqui. Não, muito grande. Para cá. Essa legenda também estou achando que ficou pequena. Tá ali. Aqui é legal da gente ver aquela questão das cores. Ó, na aba design gráfico, nessa paleta de cores aqui, ó. Aqui fica mais claro para a gente ver a variação das cores que eu posso trabalhar. Ó, se for monocromático com tendência a uma cor só, tem várias possibilidades, né? Ou se eu quiser ele mais coloridão, tá aqui as possibilidades que ele me dá. Vou deixar esse, apesar que o azul vai ficar meio confuso, vou deixar essa opção aqui. E ainda, se eu não gostei dessas cores, dessas possibilidades, eu posso fazer como a gente já fez lá no de barras, eu acho, de colunas, não me lembro. Clico mais uma vez numa parte, veja que ele selecionou para mim aqui uma única fatia desse gráfico. Vou aqui em formatar, não quero esse marrom, quero que ele seja vermelho. Um vermelho mais escuro aqui. Pronto. Ó, ele troca aqui, ele já troca automaticamente a legenda também. Né? Esse amarelo também não quero. Quero trocar esse amarelo por um amarelo mais claro. Só para mostrar que tem essa diferença. Enfim, posso fazer as alterações que eu quero ali. E está aqui pronto o nosso gráfico de pizza, gráfico de setores, com as informações todas que eu preciso. Beleza? Espero que ajude vocês a resolver os teus exercícios sobre isso, a montar os gráficos conforme você precisa aí. Ok? Valeu, até a próxima.